a fazer parte de uma igreja, você não sabia disso, né? Mas vai ficar sabendo nesta manhã que você, na verdade, está se expondo a vários tipos de personalidade e pessoas de variados tipos de cultura. Deus nos colocou na igreja justamente para nos ensinar convivência. E como tem sido difícil conviver, não só dentro de casa, mas fora de casa também, quer seja na igreja, quer seja no local de trabalho. O ser humano está tendo muita dificuldade com a convivência, mas eu e você, porque somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, não deveríamos ter tanta dificuldade assim, pois afinal de contas, o Espírito Santo habita em nós. Provérbios 25, verso 1, diz assim: também estes são provérbios de Salomão. Parece que eu escolhi o versículo errado. Não é bem esse versículo que eu queria, não. O versículo que eu quero, alguém acha para mim, mas é aquele que diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. É o 11, faltou o número 1. Então é 25:11. 25:11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. E é verdade, né? Há vários anos eu tinha acabado de tirar a minha carteira de habilitação, 18 aninhos de idade, e o pastor Jaime corajosamente me deixou dirigir a Kombi da igreja. E eu havia levado, teria como corrigir a referência, por favor? Provérbios 25:11. E eu estava transportando os jovens dos ceifadores, e nós nos atrasamos para o culto da noite, era um domingo à tarde, e eu precisei correr, né? E eu nunca me esqueço, 5:30 da tarde, 6 horas da tarde, eu estava descendo, aquela descida em frente à Coca-Cola, no final da Avenida Dom Pedro I, e eu ultrapassei um Corcel, e esse motorista do Corcel não ficou nem um pouco feliz, e ele veio atrás de mim buzinando, querendo brigar comigo, me obrigando a parar a Kombi. Aí os jovens que estavam comigo: Rômulo, não pare não. E eu pensando, mas se eu continuar ele vai me seguir até em casa, aí é pior ainda, né? E finalmente eu parei, aí eu me lembrei, né? Me lembrei de Provérbios 15, se eu não me engano, verso 1, que diz: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, antes que ele chegasse perto de mim, eu abri o vidro da Kombi, e na hora que ele foi chegando, eu já fui pedindo perdão, já fui pedindo desculpas, já fui dizendo para ele que eu havia sido imprudente. Não dei nenhuma desculpa, só pedi perdão pelo meu mal feito. Ele ficou tão sem graça, mas tão sem graça, ele ficou sem reação nenhuma, e ele apenas me disse: tudo bem, pode ir embora. Então realmente o segredo é a comunicação. Diz o ditado que comunicação é o segredo do sucesso, é a chave do sucesso, e é do sucesso familiar, é do sucesso ministerial, é do sucesso profissional. Realmente, quando nós nos comunicamos da forma correta, da forma certa, nós seremos muito abençoados. Portanto, esse ditado, né, que a comunicação é a chave do sucesso, é verdade, e não só no mundo dos negócios, mas também é verdade no mundo espiritual. Nossa igreja depende do tipo de comunicação que estamos praticando. Também a família depende muito do tipo de comunicação praticada. A nossa felicidade depende do tipo de comunicação que estamos tendo uns com os outros. Vários casamentos, e eu não estou exagerando, estão falindo porque os casais não se comunicam entre si, e quando se comunicam de forma errada.
Você sabia que de cada 10 pedidos de divórcio, 7 vieram das esposas? As esposas estão pedindo pelo divórcio mais que os homens. De cada 10 casais que se divorciam, 7 se divorciaram porque a esposa pediu o divórcio. E a reclamação número 1 da esposa é a falta de comunicação do marido ou uma comunicação errada por parte do marido. E você sabe, a mulher, ela vive da comunicação, seja através de palavras ou seja através da expressão. Então veja como que esse assunto é muito importante. E apesar de tão importante, nós vamos ser breves nesta manhã. Vamos lembrar a história daquele homem que decidiu ajudar o seu vizinho a transportar uma geladeira. Ele passou na porta do vizinho e percebeu que o homem estava sozinho tentando carregar uma geladeira pesada. Ele decidiu ajudar o vizinho. Claro que sim. Então ele foi até onde estava o vizinho com a geladeira e ajudou o vizinho a carregar aquela geladeira. E aí os dois tentaram levantar a geladeira e transportar a geladeira. E ficaram ali 15 minutos e não saíram do lugar. 15 minutos suando frio. E os dois não conseguiram mover a geladeira. Aí de repente, ele disse assim para o seu vizinho: eu não sei o que está acontecendo, parece que nós nunca vamos conseguir tirar essa geladeira daqui. E aí o dono da geladeira disse: tirar? Eu estou aí tentando colocá-la dentro da casa. Por falta de comunicação, os dois estavam fazendo força oposta. Um estava tentando colocá-la dentro da casa, o outro estava tentando tirá-la da casa, e eles estavam se opondo, porque eles não haviam se comunicado. E eu vejo isso acontecendo demais na igreja. Eu vejo que muitas vezes nós estamos nos opondo dentro da igreja por falta de boa comunicação. Imagina então dentro de casa, imagina então dentro do lar. O marido, ele está falando inglês, a esposa está falando chinês e eles não se entendem. Por falta de uma boa comunicação, comunicação cristalina. Então, isso acontece demais entre os casais. O marido não entende, não compreende a esposa, e a esposa não entende, não compreende o marido, porque eles não estão sabendo se comunicar. Quando um fala, o outro não escuta, e quando escuta, não entende o que foi dito. Então, irmãos, como garantir que vocês estão fazendo um bom uso da comunicação em seu precioso lar? Primeiramente, entendendo os tipos de comunicação que há. Os tipos de comunicação que estão ocorrendo agora mesmo entre nós. E o primeiro tipo de comunicação é comunicação de Deus para com os homens. Quantos acreditam que Deus se comunica conosco? Deus se comunica conosco. Ele se comunica conosco através da palavra. Ele se comunica conosco através do Espírito Santo que em nós habita. Segundo tipo de comunicação é a comunicação de bons homens para com outros homens. E o terceiro tipo é a comunicação dos maus homens também para com os homens. Então veja em primeiro lugar a comunicação de Deus para com os homens. Hebreus 1 verso 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Desde que criou o ser humano, Deus sempre fez questão de se comunicar conosco, de falar conosco. Para isso, antigamente Deus usava a própria natureza para se comunicar com as pessoas. Ele certamente usava e ainda usa a consciência com a qual nós nascemos para falar conosco. Ele usava no Velho Testamento os profetas para se comunicar com os homens, e
Ele finalmente enviou o seu Filho, Jesus Cristo, encarnado, para também se comunicar conosco. E com certeza, Jesus Cristo foi o ápice da comunicação de Deus com a raça humana. E tudo que eu e você precisamos saber sobre Deus, nesta manhã, nós encontramos na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Então Deus é um Deus de comunicação. Veja 1 João 4, verso 9. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Portanto, comunicação é amor. Deus se comunica conosco porque Ele nos ama. E Deus nos ama através de Jesus Cristo. Deus nos ama através da Bíblia. Deus nos ama através da igreja local. Pois através deles hoje nós sabemos o que Deus pede de nós. E através deles nós sabemos o que podemos pedir de Deus. Por exemplo, recentemente nós descobrimos o que significa: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu vos farei. Muitas pessoas usavam este versículo fora do contexto. Tudo que eu pedir, então, se eu pedir a morte de alguém, se eu pedir a decadência de alguém, se eu pedir por uma casa, se eu pedir por um carro, se eu pedir por R$1 milhão, é tudo mesmo? E aí nós descobrimos naquele contexto que tudo se refere à obra de Deus. Tudo que eu e você pedirmos referente à obra de Deus, para a glória de Deus. Pois Jesus disse naquele contexto que nós faríamos obras semelhantes e maiores que as dele. Então esse tudo se refere à obra de Deus. E também o fato de que nossa oração, ela precisa do endosso de Jesus Cristo. Por isso, no nome de Cristo. E ela precisa refletir o caráter de Jesus Cristo. Então é tudo que é endossado por Jesus e que reflete o caráter de Jesus. Amém, irmãos? Veja então como Deus se comunica conosco e nos deixa saber do que é necessário para vivermos a vida cristã. Deus pede de nós fé em seu Filho Jesus Cristo. Deus pede arrependimento de pecados. Deus pede transformação de vida. E o que nós podemos pedir dele? Salvação de nossas almas, perdão de nossos pecados e bênçãos para vivermos esta vida. Tudo isso é possível através da comunicação de Deus conosco. Imagine então se Deus ficasse calado, ou tivesse ficado calado, se Jesus Cristo nunca tivesse vindo ao mundo para nos revelar o Pai, nós estaríamos perdidos e até hoje nós estaríamos vivendo em trevas. Então, casais, assim como Deus, nós precisamos nos comunicar, nós precisamos saber nos expressarmos e nós precisamos falar uns com os outros como prova de amor, como prova de consideração. Lembre-se que Deus sempre será o maior exemplo de comunicador que existe. Agora eu sei, às vezes a esposa quer falar conosco na hora do futebol, estamos assistindo, Brasil e Argentina, ou melhor ainda, São Paulo e Corinthians, e a esposa quer trocar ideias e falar conosco naquele momento. Eu sei que isso acontece, mas não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre o dia a dia. Muito importante se comunicar. Em segundo lugar, eu disse que seria breve. Nós devemos praticar comunicação dos bons homens. Quem são os bons homens? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Jesus disse que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Portanto, homens e mulheres, não permitam que seus corações se tornem depósitos de lixo, amargura, ira, contenda, insatisfação. Limpem os seus corações todos os dias, através da oração,
através da leitura bíblica, através da comunhão com a sua igreja, através do perdão imediato. Caso contrário, daqui a pouco você se tornará uma pessoa crítica e amargurada, e da sua boca só vão sair palavras negativas, e você nem se dá por conta disso. Alguns anos atrás, eu fui decepcionado por uma pessoa, mas muito decepcionado. O que é decepção? É algo que você nunca espera que aconteça, principalmente de certas pessoas. E eu fui muito decepcionado. E então eu resolvi que eu iria soltar os cachorros em cima daquela pessoa. Mas antes de fazer isso, eu me assentei e escrevi uma carta de 4 páginas. Naquela época ainda se escrevia cartas, né? Ao invés de digitá-las. E eu escrevi uma carta de 4 páginas, desabafando tudo que eu precisava para com aquela pessoa que muito havia me decepcionado. Na hora que eu terminei a carta, eu me senti muito aliviado. Mas eu guardei a carta na gaveta e resolvi orar e ler a Bíblia por um dia. No dia seguinte, eu não tinha mais o desejo de enviar aquela carta. Rasguei aquela carta. Aquela carta nunca foi enviada. Até hoje aquela pessoa não imagina o que eu teria falado para ela. Então preste atenção, mais uma vez em Provérbios 10, verso 12, e acredite nisso. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Amém, irmãos? O bom homem e a boa mulher vigiam os seus lábios, no meu caso, os seus dedos também, e colocam uma tranca de 7 chaves, quando o coração está cheio de maldade, de raiva e de amargura. É nessas horas que nós nunca deveríamos nos comunicarmos. Nós facilmente esquecemos um gesto de amor. Acho que agora mesmo eu vi a Emanuele fazendo cafuné no Ricardo, bonitinho, mas amanhã ou depois eu já me esqueci dessa cena, porque nós facilmente esquecemos de um gesto de amor. Mas sabe o que nós nunca esquecemos, nunca vai sair da nossa mente? É a cena de uma pessoa irada. Você nunca vai esquecer a manifestação de ira de alguém. Sabe aquelas veias alteradas no pescoço? Aquela fisionomia fechada, rosto vermelho de raiva? Você nunca esquece. Mas já os gestos de amor nós esquecemos com mais facilidade. Mas a cena da ira é uma cena repugnante e nunca sai facilmente da nossa memória. Então, meus irmãos, pratiquem a comunicação do bom homem, pratiquem a comunicação da boa mulher, e os seus relacionamentos na igreja e no lar, no trabalho, na escola, serão infalíveis. Nossos pais nos ensinavam que quando um não quer, 2 não brigam, e é verdade, amém, irmãos? É verdade. Porém, muito cuidado com o terceiro tipo de comunicação, a comunicação dos maus homens. Efésios 4, 31 diz: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, sejam tiradas dentre vós. Sejam tiradas. E essa expressão tiradas, o verbo tirar é muito forte, significa arrancar fora. É o mesmo verbo utilizado para uma vara. Arranca, lança fora, tira fora, e aquela vara nunca mais fará parte daquela árvore. E é isso que Paulo está dizendo: tira a amargura da sua vida, para que ela nunca mais volte a fazer parte do seu coração. Só que a má comunicação, essa daí, amargura, ira, blasfêmia, cólera, ela é natural do ser humano. Odiar é muito mais natural do que amar. Criticar, falar mal das pessoas é muito mais natural
do que elogiar, falar bem. Ser ingrato para com as pessoas é muito mais natural do que ser grato. E também desprezar as pessoas é muito mais fácil e natural do que ajudá-las e abraçá-las. Mas as consequências são as piores possíveis. Brigas, divórcios, filhos problemáticos, sem dizer os problemas de saúde que surgem da má comunicação e outros males da alma. Então, o mais fácil nem sempre é o melhor para nós. Eu sei que nós aprendemos na escola, aprendemos nos livros didáticos, que faz mal guardar sentimentos. E faz mal sim, mas a solução humana é soltá-los, deixá-los sair para fora, mesmo que machuque as pessoas, que ofendam as pessoas, que maltratem as pessoas. Eu concordo que eles precisam sair de nós, mas você não precisa falar com as pessoas, basta falar com Deus. Vejam alguns segredos para que a comunicação entre nós seja um grande sucesso. Vamos repetir esses segredos juntos? É uma lista de 5 segredos. Vamos repetir todos juntos. Aprendam a ouvir, aprendam a falar, aprendam a escrever quando não se pode falar, aprendam a perdoar, aprendam a ser perdoados. Se nós seguirmos esses 5 segredinhos, nós vamos chegar na idade do pastor Daniel e da dona Jerry, abraçadinhos, ainda fazendo carinho um no outro. Vamos repetir novamente, porque esse é o segredo, todos juntos. Aprendam a ouvir, aprendam a falar, aprendam a escrever quando não se pode falar, aprendam a perdoar, aprendam a ser perdoados. Ah, mas eu aprendi que nós temos que ser diretos e retos e nós temos que confrontar. Isso não é bíblico. Pode ser cultural, mas não é bíblico. O que a Bíblia diz é que a palavra branda desvia a palavra dura faz o quê? Suscita a ira. Então, não é assim que nós aprendemos. Nós não confrontamos desta forma. Meu sogro, pastor Thomas Gilmer, ele é um homem de visão. Ele não para de sonhar nunca, né? Ele está com 83 anos de idade e ele tem planos para mais 30 anos. Quando eu era recém-casado, jovem, muito jovem, ele vivia me dando ideias, e era uma atrás da outra. E eu queria honrá-lo, mas era impossível fazer tudo que ele sugeria, era impossível. Finalmente eu tive coragem de dizer para ele que a sua mania de ficar me dando 1001 ideias estava sendo um tropeço para a minha vida espiritual, pois eu não tinha como obedecê-lo em tudo, e eu me sentia em pecado. Então ele me deu a seguinte ideia: Rômulo, anote tudo que eu lhe falar, mas faça somente o que você quiser. Esta comunicação salvou o nosso relacionamento, que tem sido o melhor possível através dos anos. Mas imagine se não tivéssemos nos comunicado. A Bíblia diz em Provérbios 15, 23, o homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Pastores insistem em dizer que o maior inimigo dentro da igreja é a carnalidade das pessoas, e eles estão certos. O maior inimigo dentro da obra de Deus é a nossa carnalidade. Mas aí eu pergunto, carnalidade de quem? Não é só dos membros da igreja, não. Carnalidade dos pastores, carnalidade da família dos pastores, carnalidade dos diáconos, da família dos diáconos, carnalidade dos líderes da igreja. Quantos concordam com isso? Carnalidade de todos.
Então a carnalidade é o maior inimigo dentro da igreja, o maior inimigo dentro do lar? E a área de maior carnalidade de todas é a nossa língua, não há dúvidas disso. A maior área de carnalidade dentro da igreja é a língua, é a comunicação. A língua, irmãos, tem derrubado, tem destruído mais igrejas que qualquer pecado de imoralidade que você imaginar, que qualquer pecado de corrupção e até de heresia. A língua tem sido a maior fonte de destruição dentro das igrejas e dos lares. Não é à toa então que Tiago 3,8 diz assim: mas nenhum homem pode domar a língua. Por isso que é melhor ficar calado, né? Porque se eu abrir a boca, eu sei que eu vou tropeçar. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Mas preste atenção, nenhum homem. Nós fazemos parte de um grupo de pastores no WhatsApp. A última vez que eu contei, nós éramos 149 membros. Imagine, pastores de outros países estão no nosso grupo e pastores de todo canto do Brasil estão no nosso grupo. Nós somos todos batistas fundamentalistas, batistas independentes, ou seja, nós pregamos a mesma fé. Mas de tempo em tempo, alguns pastores se estranham no nosso grupo de WhatsApp por causa do que foi postado e de como foi postado, a ponto de sugerirem censura na nossa própria plataforma. Isso não pode colocar, aquilo não pode ser postado, não pode escrever isso, não pode escrever aquilo. E aí fica, um ambiente difícil entre os pastores. Aí recentemente eu escrevi para eles, às vezes eu ajudo, a, como se diz, aumentar o incêndio. E esses dias atrás eu escrevi assim para eles, vou até abrir aspas: este grupo é uma praça de pastores batistas independentes. E quando eu falo praça, eu estou pensando em praça pública. É impossível viver apenas de pedidos de oração. Se depender de alguns pastores do WhatsApp, só pedidos de oração, né, pastor Márcio? Deixe os pastores postarem o que quiserem. Sejamos sábios em ler, olhar e assistir apenas o que nos interessa. Ou seja, cada um de nós faz a sua própria censura. Eu não sou obrigado a ler tudo, ouvir tudo, assistir tudo. A regra deveria ser apenas uma: o bom senso. Quando alguém sai do prumo, aí os administradores do grupo, deste WhatsApp, podem adverti-lo no privado. Mas do que adianta a gente lutar por liberdade de expressão, mas fazermos censura e cancelamentos na nossa própria praça? Fecho aspas. Mas aí eu fiquei pensando, se entre nós pastores a comunicação é tão ruim assim, imagine na igreja de cada um daqueles pastores. Imagine na própria família de cada um daqueles pastores. E imagine então na vida dos membros das igrejas daqueles pastores. Então, apesar de que nós somos a favor da plena liberdade de expressão, Deus é sim contra o discurso de ódio. Deus é sim contra as mentiras. Deus é sim contra as críticas. E Deus é sim contra as nossas brigas. Então vamos terminar esse pequeno estudo que eu dei, lendo juntos Provérbios 25:11. Vamos todos ler juntos. Provérbios 25:11. Prontos? Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo.
Então, nesta manhã, se você tem praticado a comunicação dos maus homens, quer seja para com a sua esposa, para com seu esposo, para com seus filhos, para com seus pais, ou para com seus irmãos em Cristo, este é um bom momento para você praticar a boa comunicação, começando com um pedido de perdão, de desculpas, quebrando o seu orgulho. Porque se você pedir perdão toda vez que você se comunica de forma errada, você aprende a se comunicar de forma correta. Você pode dizer tudo o que você quiser, sempre da forma certa. Esse é o segredo. Então vamos fechar os olhos.